Nós temos falado nessas últimas semanas sobre como nós podemos conhecer a Deus como Pai. E a experiência de a gente ter uma revelação mais profunda de Deus faz toda a diferença. Agora olha aqui um instante para mim, por favor. Essa palavra Pai, ela tem um problema. Ela invoca coisas boas, ruins, nunca neutras. Mesmo que a gente não tenha uma experiência boa com o Pai, ou Pai seja uma palavra para você que infelizmente não seja positiva, quero que você lembre uma coisa: na Bíblia só tem uma pessoa chamada de Pai. E quem é? É o Pai Eterno. Ele é o modelo. Amém? É sobre esse Pai que a gente vai falar. Fala conosco mais uma vez, Espírito Santo, e mostra a gente como nós podemos ter uma mentalidade de um filho de Deus e aprender a viver como filho de um Pai amoroso. Amém. Quero falar com vocês hoje sobre isso, 4 mentalidades e como nós podemos aprender a viver como um filho de Deus. Você já chegou a usar essas coisas aqui? Ó? Você lembra? Não? Vocês conhecem isso no vídeo aqui? Se você mostrar talvez para os seus filhos, não vão saber o que é. Kodak instantâneo, lembra que você comprava a maquininha de tirar retrato 9x9? Aquela revelação cara, filme 35mm. Quando eu comprei uma de 35, eu falei, agora eu tenho uma de 35. Né? Quantos já mandaram naquela época revelar filme, e quando mandou revelar, o cara perdeu tudo e você perdeu as fotos? Deixa eu ver. Olha só. Perdeu? Nossa, o André ficou com raiva. Perdeu aquelas fotos que não... Você viaja, fotografa, você manda revelar, e aí... Ou então o seguinte, você esqueceu de rebobinar. Quantos esqueceram de rebobinar a máquina e abriu? Oh, Deus! Você também? Queimava o filme todo. Graças a Deus agora está tudo digital, não é? Então, e o que acontecia? Tinha o negativo. Você lembra do negativo? Não? Né? Lembra do negativo? Então, quando você olhava no negativo, você via um negócio assim, não é verdade? Não? Uma coisa horrível. Não é? É negativo. Então, outro dia nós estávamos com a Marisa vendo os negativos, e para descobrir do que era, que você olha assim, nossa, quem que é esse aqui? Eu não sei se esse aqui é você. Não, você é muito feio. Não é? Mas aí a gente mandava revelar, certo ou não? E quando você manda revelar o negativo, fica uma foto bonita, não é verdade? Não? Ou pelo menos fica mais bonito que o negativo, não é? Então, o que é interessante sobre isto? Não é? Hoje em dia a gente não revela mais foto. Você pega a foto, grava num pendrive e ela está no positivo, você manda imprimir lá e vem positivo. Agora, esse negócio da foto, do negativo, nos lembra de uma coisa, não é? As coisas que parecem negativas em nossa vida precisam de uma revelação de Deus. Quantas vezes a gente está passando uma coisa negativa e a gente fica, Deus, eu não entendo. Quantos já falaram não entendo para Deus? Só duvido. Deus, eu não entendo. Então sabe o que acontece? A revelação é sempre uma imagem positiva. Então muitas vezes quando a gente passa por questões difíceis na nossa vida, a gente é filho de Deus, né? A gente pensa, dá muito foco no negativo. Deixa eu dizer para você, todos os momentos negativos da nossa vida, Deus estava lá, amém? A gente pode não ter visto, a gente pode não ter sentido, nós podíamos nem ter falado com Deus, mas Ele estava lá. O que acontece é que nós temos a tendência de valorizar só o negativo. Não é verdade, não é? Quando você encontra uma pessoa, a pessoa fala bem ou fala mal do governo? Fala bem ou fala mal da economia? Nós temos uma tendência a falar muito do negativo. Não é? Você vai e liga a televisão para ouvir notícia. Quantas notícias são positivas? Parece que notícia positiva não dá ibope, né? Quanto mais negativa a notícia, mais destaque. Aí você vai acessar os jornais online, aquela notícia negativa tem aquela página inteira, aquela foto enorme. Mas notícias positivas não tem.
Sabe, a questão da revelação, ela é muito importante. E para nós aprendermos a pensar como um filho de Deus, nós precisamos entender o que é revelação. Olha que interessante esse episódio, como a gente pensa no negativo. O Filipe, que já conhecia Jesus, encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. A respeito de quem os profetas escreveram, é Jesus de Nazaré, o filho de José. Então está lá o Filipe falando para o Natanael. Sabe que os dois, né? Natanael também é chamado de Bartolomeu, os dois são discípulos, e o Natanael é um discípulo de Jesus. Olha a resposta do Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual foi a interpretação do Natanael? Foi positiva ou negativa? Negativa. Não, Nazaré, você está dizendo que o profeta, não, de Nazaré não, Nazaré é aquela cidade nossa, não é? Vem e vê. Agora, olha só o que é que Jesus fala para Natanael, quando Jesus encontra Natanael. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não tem falsidade. O que Jesus vê em Natanael? Ele não falou assim, está aí um resmungão, um cara religioso que sempre está criticando os outros. Não, o que ele fala? Aí está um verdadeiro israelita que não tem falsidade. Jesus vê logo o positivo. Diga, Jesus vê o positivo. Sabe por que Jesus vê o positivo? Porque tem uma revelação de quem é Deus. Quem tem revelação não vê o positivo, não vê o negativo. Olha para o negativo e já vê o positivo. Jesus é como se olhasse para aquela foto que eu mostrei no negativo e já visse o positivo. Jesus está olhando para você agora e está vendo todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez na sua vida, amém? Você nem está vendo, mas Jesus já está vendo, esse é. Porque Jesus tem uma revelação de quem é Deus. E aí, esse texto está em João 1,45. Então você acredita que Deus é bom? Quantos acreditam? Você acredita que Deus é bom? Deus ama você? Que Deus é provedor, nada vai faltar? Que Deus é fiel, cumpre o que promete? Que Deus tem um futuro maravilhoso? Bem, nós cremos. Então por que é que a gente, às vezes, reclama tanto? Está sempre zangado. É verdade, né? Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Às vezes eu me pego resmungando demais. A gente, na verdade, precisaria, né, ser mais feliz. Precisa ser mais feliz, dizer: Senhor, obrigado. Eu estava reclamando tanto, falei: Senhor, né, me dá uma palavra. Ele falou: comece a agradecer pelas coisas que você tem. Quando eu comecei a agradecer, comecei a passar uma vergonha, que é tanta coisa boa que Deus já tem feito, amém? Aquele que já fez tanta coisa boa, vai continuar fazendo. Mas qual que é o problema? Eu estou vendo só o negativo. Falta a revelação. Falta a revelação das coisas. Uma revelação do Espírito Santo nos capacita a ver a nós mesmos e a outro como Deus vê. Você se acha um nada, mas Deus olha para você e fala: eu não fiz de você um nada, você é meu filho, eu fiz algo, mas você não sabe. Por isso ele fala: invoca-me, eu vou responder. Busca e você vai me encontrar. Eu vou te falar coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias 33:3. Então, a revelação do Espírito Santo nos muda. Olha que interessante esse episódio, você conhece? Jesus está lá perguntando: o que as pessoas acham que eu sou? Não é? Você é o profeta, você... E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem uma revelação. Presta atenção na resposta de Jesus. Jesus disse: que grande privilégio você tem, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Quem lhe revelou. Quem foi quem revelou? Deus o Pai mostrou para você que eu sou o Cristo. Nenhum ser humano saberia. Agora eu lhe digo que você é Pedro. Olha o que Deus fala. Ele chama Simão. Simão significa um caniço, né, que se balança de um lado para o outro. E ele falou: você vai ser Cefas, que significa
Pedra, Pedro, rocha, algo firme. Jesus está dando a Pedro o quê? Uma revelação da identidade dele. Não é tremendo, gente? Você é Pedro. Você não é alguém que para lá e para cá. Você teve uma revelação de Deus, que eu sou o Cristo. E eu vou dar a você, Pedro, Simão, filho de João. Ele falou, você não vai ser mais Simão, um cara que fica para lá e para cá, muda de ideia toda hora. Você vai ser Cefas, Pedro, rocha. E sobre essa pedra, a pedra que você falou, essa verdade que você falou, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, as forças da morte, não o conquistarão. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. Olha a promessa para Pedro, gente, por causa de uma revelação. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que é que esses versículos nos mostram, gente? Que quando recebemos uma revelação de quem Jesus é, recebemos uma revelação também de quem nós somos. Quando você começa a conhecer quem Jesus é, quando você começa a ter uma revelação de quem Deus é, a primeira coisa que acontece é que você descobre quem você é. Estão acompanhando? Amém? Então percebe, essa questão é algo que vem porque a gente quer andar perto de Jesus. A revelação de quem Deus é determina a visão que eu tenho de mim mesmo. Uma revelação diferente, uma visão de futuro diferente. Qual é a revelação que nós temos de Deus? Alguém que está bravo, ponto para nos punir? Um pai de amor que tem um futuro? A visão de Deus que você tem determina a visão que você tem de você mesmo. Quanto pior você se vê, pior é a visão de Deus que você tem, porque Deus não te vê assim, amém? Quanto mais profunda a visão que você tem de Deus, a revelação dele, de maneira diferente você se vê. Você vê o valor que você tem, e você começa a acreditar que o Senhor quer habitar em você, que tem coisas diferentes para a sua vida. Então, olha que interessante o que aconteceu. Vocês conhecem a história lá de Números? Moisés está lá com Josué para entrar na terra prometida, depois que eles ficam escravos no deserto, muitos escravos no Egito, 400 anos. Eles saem, eles cruzam o Mar Vermelho, eles se preparam, e agora eles vão entrar no lugar que Deus falou que é deles. E Moisés manda 12 príncipes. 10 príncipes tiveram essa visão. Ficaram 40 dias pé na terra, voltaram e falaram: a terra é boa, assim, nossa, tem uns negócios maravilhosos, mas nós vimos os gigantes, descendentes de Enaquim, perto deles nos sentimos como gafanhotos. E era assim também que nós parecíamos para eles. Qual a visão que eles têm? Que eles são o quê? Fracassados. Não temos chance. Os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Ao ponto de começar a chorar, resmungar, o pessoal falou: vamos voltar para o Egito, vamos levantar um novo líder, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a escravidão. 2 príncipes, Josué e Calebe, tiveram uma outra visão da coisa. Gente, olha a diferença de visão que esses 2 grupos têm. Esse outro grupo que estava lá, eles também passaram pela terra, e Josué, filho de Nun, Calebe, filho de Jefoné, disseram a toda a comunidade: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, que manda leite e mel, e vai dar para nós. Somente não sejam rebeldes, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. O que ele está dizendo? Vai ser fácil, vai ser que nem comer pão. A proteção deles se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ei, qual é a diferença dessas 2 visões?
Josué e Caleb, eles têm uma revelação de quem é Deus, você percebe? Ele é o Todo-Poderoso, Deus tirou a gente do Egito, fez aquelas maravilhas, nós vamos entrar lá e vai ser muito poder, Deus está conosco, amém? A visão de que eu sou capaz de ir lá e vencer, é porque a visão do Deus que eu tenho, a revelação que eu tenho de Deus, determina a visão que eu tenho de mim mesmo. Mas os outros 10, não. Não vai dar. O que acontece diante da dificuldade? Como é que você reage diante de uma dificuldade? Qual a dificuldade dele? Vimos ali os descendentes dos gigantes. A terra é boa, mas tem gigante. Você sabia que todas as coisas boas da vida têm que demandar um certo esforço? É verdade ou não? A terra é boa porque não está largada. Dentro da dificuldade, vimos os gigantes. A mentalidade deles. Estamos perdidos, nós não podemos contra eles. Mentalidade, maneira de pensar. A gente não consegue. Nós somos fracos. Peraí, quem disse que você não pode? E o seu Deus? Ele não é o Yahvé, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que chama pelo nome as coisas que não existem como se já fosse. Mas eles não têm essa revelação. É aí, quando você pensa errado, você começa a sentir o quê? Nos sentimos tão pequenos como gafanhoto. Começa a me sentir um zero. Verdade ou não é? A gente começa a pensar errado, sente errado. E aí começamos a agir e falar errado. Começamos a falar, concordando com as mentiras do inimigo. É mesmo, nós não podemos. Eles são mais fortes do que nós. Vamos voltar para o Egito. Você lê o texto, não temos tempo hoje. Você lê o contexto de Números 13. Eles falam de levantar outro líder e voltar para a escravidão. Mentalidade de escravo. Eles estão com a mentalidade do escravo. Tinham saído do Egito, da escravidão, mas a escravidão estava dentro deles. Mas Josué e Caleb falou, não, nós não somos escravos, nós temos um rei, nós temos o Senhor do nosso lado, amém? Então, é uma situação negativa, não é? É. Como é que Josué e Caleb vê? É pão, gente, nós vamos comer, vai ser fácil. E Josué e Caleb, agora sabe o que aconteceu? 40 anos tiveram que esperar para entrar na terra prometida. Até que eles morressem, essa geração toda. Josué e Caleb tiveram que esperar também. Mas eles entraram. E o Caleb falou, me dá o lugar mais difícil. Eu quero a terra dos gigantes. Porque eu quero é lá, amém? E ele foi lá e conquistou com 80 anos. Ele pediu o lugar mais difícil. Porque ele falou, eu confio no mesmo Deus há 40 anos atrás. Eu não mudei. Sabe? A maneira como nós pensamos nos leva a sentir. Eu não estou falando de sentir um susto, de passar uma pressão momentânea. Você recebe um negócio difícil, uma notícia, você sente. Não estou falando de você sentir, entendeu? Você percebe? É isso, não é uma situação difícil. Estou falando de algo contínuo. De algo que é a maneira de você pensar sobre você mesmo, sobre a sua vida. Você pensa, você sente, então você acaba falando, porque a boca fala do que está cheio o coração. E começa agindo. Então, quando nós pensamos errado, nós sentimos errado, nós falamos errado. Isso aqui eu já falei de uma outra vez, estou repetindo, porque para entender as mentalidades tem que entender como funciona. Se nós pensamos como Deus, nós sentimos o amor de Deus por nós. Aí nós falamos e agimos com fé, amém? Mas se nós não cremos nesse amor, se nós não cremos que Deus é bom realmente, nós começamos a pensar, não sei, será? E aí nós começamos a duvidar. E aí nossos sentimentos ficam assim, né? Para lá e para cá. E aí quando a gente fala insegurança, falta de fé, e começamos a concordar com o inimigo. Não vamos conseguir. Acho que não tem jeito. Nós temos que ter uma mentalidade diferente. Fala, mentalidade diferente. Qual mentalidade você tem? Qual mentalidade eu tenho? A revelação de quem Deus é, então, determina a minha mentalidade. Quando eu começo a saber quem Ele é, eu começo a pensar diferente. Porque quando eu descubro quem Ele é, eu descubro quem eu sou. Uma revelação diferente, uma maneira de pensar diferente. Estão entendendo, gente? Jesus está lá, vê Natanael, você é um cabra bom.
E o Natanael, eu pensei que ele não era ninguém. Primeira coisa que ele faz é me dar uma profecia. Ei, Deus não mente. Deus não mudou do Antigo para o Novo Testamento. A humanidade recebeu através de Jesus uma revelação mais profunda de quem Deus é. Jesus veio revelar para a gente Deus como Pai. Amém. Jesus veio revelar Deus como Pai. Jesus veio revelar que Deus é o nosso Pai. E você não vê Jesus chamando Deus de Deus. Ele só chama Deus de Pai o tempo todo. Porque Ele veio mostrar para nós que Deus é o nosso Pai. Amém. Filipe, mostra-nos o Pai, ficaremos satisfeitos, disse o Filipe. O mesmo lá que falou com Natanael. E Jesus respondeu: Filipe, estou com vocês há tanto tempo, você não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo: você quer conhecer o Pai? Você tem que conhecer a mim. O Pai é como eu. Gosta de ficar perto de você, se importa com você. As suas pequenas coisas são importantes para Ele. Ele pensa no seu futuro. Ele conhece seus sentimentos. Ele pensa nos seus planos. Se você quer mudar a sua carreira, Ele está pensando. Se você quer fazer um plano, casar, Ele está pensando. Ele está pensando o tempo todo em você. Amém. Os pais pensam o tempo todo nos filhos. Pode ter a idade que for. Está sempre pensando nos filhos. Então, ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, foi quem o revelou. Está claro, gente, até aí? Não falei nada que a gente não sabia. Mas qual é a verdadeira revelação, ideia que você tem de Deus? Você já reparou que a nossa dificuldade em orar se deve à nossa falta de revelação de Deus como Pai? Por quê? Porque Jesus orava com facilidade. Jesus estava sempre orando. Por quê? Eu sei que o Pai está me ouvindo. Aliás, quando ele foi pego de surpresa lá, chegou diante de Lázaro e falou: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Jesus diz assim: Pai, eu sei que o Senhor está sempre me ouvindo. Já pensou que legal? Se você sabe que Deus está sempre te ouvindo, se você topar com um problema agora, o que você faz? Ora agora. Não, eu vou orar amanhã de manhã na reunião de oração. Não, ora agora mesmo. Ele está te ouvindo. Mas agora eu falei uma coisa feia. Ele já perdoou você. Peça perdão. Agora não fique só no perdão, tá? Deus não chamou você para ser perdoado. Deus chamou você para ser filho amado. Amém? Vai além de você ser perdoado. Deus não tem medo das nossas falhas, tá? Deus não tem medo do seu pecado. Nós é que temos medo de Deus. Quando o seu filho pisa na bola, você fica com medo dele? Não, você queria que ele não pisasse, né? Eu te continuo amando ele. Se eu quiser mudar a minha vida, então, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Deu para entender a mentalidade? E a pior mentalidade é a mentalidade de escravo. Tem 4, é bem simples. A mentalidade de escravo, talvez é a mais conhecida, porque nós nascemos com ela. O que você pensa que é a mentalidade de escravo? Alguém que está sempre sendo obrigado a fazer o que não quer? Não é isso que a gente pensa, não? Presta atenção. A gente pensa que o escravo, a mentalidade de escravo, é aquele cara que sempre tem que fazer aquilo que ele não quer. Será que é? Presta atenção no que é a mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo, você não consegue estar lendo, é Lucas 15, 11. É o filho mais novo do pai, da parábola de Lucas 15. Lembra que o pai tinha 2 filhos? Mais velho e mais novo. A gente não sabe o nome deles. A gente sabe que um era mais velho e o outro era mais novo. E o mais novo falou o seguinte: pai, seguinte, já deu aqui, dá minha grana aí, dá minha herança, a minha parte. Sei que você não morreu ainda, mas eu quero a grana, que afinal de contas eu quero fazer uns investimentos, entendeu como é que é? E o pai, que ama os seus filhos, deu a grana para o filho. O que ele faz? Você sabe o que ele faz? Ele vai, sai, faz farra, come, bebe, convida amigos, um monte de amigo, gasta com prostituta até ele ficar sem grana nenhuma. Torra a grana, né? Compra carro, compra o que não precisa, faz investimento que não presta. No fim ele vai
vai dar comida para porco. Um serviço humilhante. Quando ele caiu em si, ele falou: os empregados do meu pai têm comida de sobra, eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar à casa do meu pai, vou pedir perdão. Vou dizer que eu não sou digno de ser filho dele e vou pedir para ser empregado na fazenda dele. Essa é a mentalidade de escravo, sabe por quê? É o que vive para si mesmo. É o escravo dos seus próprios desejos e das suas vontades egoístas. Ei, a mentalidade de escravo é aquele que acha que é dono do próprio nariz. Posso fazer o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, na minha vida mando eu. Mentalidade de escravo. Isso sempre me chocou. Eu pensei que escravo era o cara que era... Não. É o escravo das suas paixões, dos seus desejos. É aquela pessoa que é independente. Vive de maneira independente de Deus. Nunca está satisfeito com o que faz. Procura uma coisa, depois procura outra coisa, depois faz uma outra coisa, depois faz um outro plano, depois muda para cá, depois muda para lá. Não encontra paz, não tem descanso. A mente obscurecida, não tem clareza. Coração endurecido. Hello? Quanta gente escrava, não é verdade? Não. Quem faz o que quer é escravo do seu próprio coração enganoso. Enganoso é o coração. Por quê? Aquilo que se você baseia a sua vida só nos seus sentimentos, no que você acha, você vai afundar. Agora tem uma outra mentalidade, que é parecida com a do escravo. É parecida, na verdade é quase igual. É a mentalidade assim, olha lá, desculpe, antes disso o texto, né? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, João 8,34. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Deus quer que a gente tenha a mentalidade de filho. Se o Filho nos libertar, vocês serão livres de fato. Somente o Filho de Deus para nos libertar de sermos escravos. Então, essa é a mentalidade de escravo. A outra mentalidade parecida é de empregado. A mentalidade de empregado é aquele que quer merecer o favor de Deus. Quem é esse? É o filho mais velho. O filho mais velho, que é o irmão do mais novo. Óbvio, né? Então, o que tem o filho mais velho? O filho mais velho ele fala: pai, ele faz tudo certinho, hein? O filho mais velho faz tudo bonitinho, obedece. É o religioso, é o cara que vai na igreja, está sempre em cima, aquele cara. Mas se ele vê um irmãozinho mais novo chegando e fala: aquele lá não, aquele não. Eu sou bom. Afinal de contas, eu oro, jejuo, dou dízimo, obedeço tudo a Deus. Deus vai ter que me recompensar. Deus vai ter que me dar. Mentalidade de empregado. Gente, ele já é filho, amém? Os dois são filhos, mas os dois não conhecem o pai. Olha o que acontece com o filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho, você sabe, né? O filho mais novo voltou. Não dá tempo de ler a parábola inteira, mas você conhece. O filho mais novo voltou, o pai correu, saiu no portão, abraçou. E ele falou: pai, eu me pequei. O filho, não, o filho deu um beijo nele, mandou trocar de roupa, botou anel, deu herança de novo, mandou fazer festa, mandou matar o porco. Quer dizer, o novilho, né? Aqui no Brasil seria o porco que está guardando ali. Mandou fazer aquela feijoada, está entendendo? Não. Entendeu? E chamou o Ricardo, pegou umas galinhas, não é verdade? Não, fez ainda uma galinhada, tá certo? Não. E ainda fez um monte de doce, que depois, não sei como é que os caras comem tanto Jesus nesse lugar. E não sobra nada, né? Outro dia eu cheguei tarde no lugar, não tinha nada, tinha que raspar os potinhos assim. Cadê? Mas vocês me chamaram? Não, é que o pessoal já comeu, o senhor chegou tarde, vai fazer o quê? Bom, tô brincando. Aí, o filho mais velho chegou àquela festa toda. E perguntou para um dos empregados lá: o que está acontecendo? O seu irmão voltou, o pai mandou matar o novilho cevado lá. O pessoal está comendo baby beef, o negócio está bom. O irmão mais velho se irou, não quis entrar. O pai insistiu, saiu para conversar com o filho. Ele respondeu: todos estes anos tenho trabalhado que nem um escravo para o senhor e nunca me recusei a obedecer suas ordens.
O senhor nunca me deu nem um cabritinho para festejar com meus amigos, mas quando chegou esse seu filho de volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o senhor comemora matando um novilho. O pai respondeu: filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Nós tínhamos que comemorar um dia feliz. Seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Nenhum dos dois conhece o pai. E na igreja tem muito disso. Tem o pessoal que se acha o irmão mais velho. Se acha justão, tudo religiosão. Fica criticando os que voltam. E também tem uns que toda hora vão embora. Cospe no prato que comeu e vai curtir. Depois vem todo arrebentado. Mentalidade de empregado. Um de escravo e o outro de empregado. Que confia na própria força. Cheio de justiça, religioso. Enxerga Deus como um juiz severo, pronto para punir. Quer fazer barganha com Deus. Se eu fizer isso, Deus tem que me dar aquilo. Como se nós pudéssemos mandar em Deus. Procura merecer o favor. Quer merecer a graça de Deus, mas já é filho, já tem tudo, é dono de tudo, tem herança. Mas pensa como se fosse um empregado, quase um escravo. Preocupa em ter reconhecimento, quer provar o seu valor. Critica muito outras pessoas. Compara-se com os outros o tempo todo. Mentalidade de empregado. Aí tem a mentalidade de filho, graças a Deus, não é verdade? Não. A mentalidade de filho. Nós estamos falando sempre por aqui. Essa mensagem eu falei quase um ano atrás, um pouco diferente, falei essas partes. Mas ela voltou à minha mente, porque como às vezes é difícil a gente pensar como filho. Jesus morreu e ressuscitou para você e eu sermos filhos de Deus, amém? Para nossas orações serem ouvidas, para a gente entrar no Santo dos Santos, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Diga, eu creio, amém? O que eu tenho que fazer? Ter fé em Jesus Cristo. A vida eterna é essa, conhece a Jesus. Não é o que você faz, é o que Jesus fez, amém? Pois vocês, isso é maravilhoso esse texto, irmãos. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas vocês receberam o Espírito de Deus. Diga, eu recebi o Espírito de Deus, que adotou como seus próprios filhos. E esse Espírito em você faz você dizer, Abba, Pai, paizinho, amém? Diz, esse Espírito dentro de você fala, você é filho de Deus. Você não precisa ser perfeito, você não precisa provar, você é filha de Deus. Deus ama você, você é filho, você pode falar com seu pai. Existe uma herança que é só sua, pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Diga, eu sou herdeiro, amém? Eu sou herdeiro. Jesus pagou um preço alto demais. E portanto é cordeiro com Cristo. Tudo o que é cordeiro? O que Jesus herdou é seu. Tudo que Jesus herdou também é nosso. Então o filho, ele sabe que pode ser recebido na casa do pai. Como é que pensa um filho? Reconhece que tem um pai que ama, igual ama Jesus. João 17, 23. Pai, que eles saibam que o Senhor ama eles do mesmo jeito que ama a mim. Não é tremendo isso? O dia que eu li esse versículo eu falei, não é possível. Eu não mereço, eu sempre quis merecer. Como eu queria merecer. Até que um dia eu tive que reconhecer que não tem como merecer. Aí eu parei de criticar os irmãos, parei de criticar os perdidos, parei de criticar, porque eu não sou merecedor de nada. É a graça de Deus, amém, irmãos? Não é que você aceita o pecado, não é isso. O pecado a gente não aceita, a gente aceita as pessoas que querem vir para Deus, amém? A gente aceita as pessoas. Reconhece que tem um pai bom e fiel que ama dar boas coisas. Você não gosta de dar presente bom para o seu filho? Eu gosto. Quando eu vou comprar presente para os meus netos agora, que os filhos estão grandes, eu quero sempre comprar o mais caro. Eu não olho do mais barato ao mais caro. Eu olho do mais caro para o mais barato, até que eu vejo, esse dá, aí eu pego, amém?
Não é assim que a gente faz? Porque o pai ama dar presentes para os seus filhos. Para os meus filhos também. Se eu vou comprar, eu vou. Entendeu? Quando eu quis ajudar meu filho a comprar um carro, eu fui lá. Bom, não dá, Civic automático não dá, tá. O Ninho 1.0. Legal esse aqui. Mas é bom, foi bom. É bom, é o melhor que eu podia dar. Mas Deus é todo poderoso, Ele não tem limites, amém? Não vive ansioso, confia no amor de pai. Quando tem ansiedade, levando sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado. Tem alegria de pertencer à família de Deus. Não vive debaixo de condenação. Ai meu Deus, agora Deus não vai me ouvir. Não, ele sabe que não tem mais condenação. Basta arrepender e mudar e falar, Espírito Santo me ajuda, eu não quero isso na minha vida. E ele ajuda. Não vive debaixo de condenação. Está sempre orando. Por quê? Sabe que o pai está ouvindo. Ele sabe que o pai está ouvindo, ele pode orar a qualquer hora. Então é legal orar. Não é aquele negócio pesado. Porque chega lá para falar com o pai, pode falar normal. Pode chegar e falar, estou chateado. Estou com uma raiva daquela pessoa, pai me ajuda, eu não quero não ter raiva. Porque ele sabe que o que ele pensa, o que ele sente, o que ele fala, para o pai é a mesma coisa, o pai sabe tudo. Vou chegar diante de Deus de hipócrita. Falar, não, o senhor sabe que eu amo o Ronaldo? Não, mesmo ele tendo feito aquilo para mim, mas eu amo. Não, tem que falar, pai, estou chateado, mas me faz ver o Ronaldo como o Senhor vê. E aí quando eu vejo ele como Deus vê, eu falo, nossa, ele é meu irmão. Olha como Deus ama ele. Você perdoa ele. Você sente a dor dele que você não era capaz de sentir. Amém? Deus faz assim. Aquele irmão mais velho tinha que sentir a dor do irmão mais novo, né? A burrada que ele fez. Mas ele não, só conseguia ver a crítica. Sabe, gente, o filho não tenta merecer o amor do pai. Ele só recebe. Pode subir a banda aqui, por favor? E a última mentalidade. Bom, a de escravo, de empregado é parecido, né? É a de filho. E a próxima, na verdade, é uma visão mais profunda, que é a mentalidade de príncipe. Agora, além de saber que você é filho, além de saber que você tem direito a toda a herança de Deus, você sabe que você tem autoridade no nome dEle. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Porque Ele disse, eis aí, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora vocês podem ir, expulsem demônios, curem os enfermos, façam discípulos. Eu estou com vocês todos os dias, amém? Príncipe sabe que ele tem autoridade, ele pode abençoar outras pessoas. E agora eu vou dizer, quem é filho de Deus também é príncipe, amém? Não tem como mudar. O príncipe, sou filho de Deus, sou filho do rei. Eu tenho autoridade para fazer a vontade do rei. Eu tenho poder e autoridade sobre toda a força do inimigo. Eu tenho poder para trazer o reino dos céus para a terra. Seja feita a tua vontade assim na terra, como é feita nos céus. E o inimigo foi vencido pelo Senhor. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele levou toda a dor e a enfermidade. Então eu posso tomar posse e começar a falar com as pessoas. Ei, tem alguma vida nova para você. Tem graça de Deus. Você sabe que Ele pode libertar os cativos. Ele pode fazer qualquer coisa. Porque Ele crê. Ele nos ressuscitou com Cristo. Nos fez assentar com eles nos lugares celestiais. Amém? Acima dos principados, das potestades. Você sabe que espiritualmente você está acima dos dominadores deste mundo. E você tem autoridade. Você é o povo escolhido, diz Pedro. O reino de sacerdotes, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a mentalidade de príncipe. Amém? Ele nos chamou das trevas para a sua luz. E olha esse texto, Salmo 113. Levanta do pó o necessitado. Ergue do lixo o pobre. Coloca-o entre príncipes. Deus me tirou lá de baixo, e me colocou assentado com os príncipes. Dá uma família, mulher estéril, e a torna uma mãe feliz. Deus pegou você lá e falou, você não vai ficar aí, você vai ficar aqui, você é meu filho. Meus filhos sentam à mesa, da minha mesa. E quem senta na mesa do rei são os filhos do rei, são os príncipes, amém?
Está claro qual é a mentalidade que precisamos ter? Qual é a revelação que nós temos de Deus? Qual é a revelação que nós temos em nós mesmos? De que maneira temos vivido por causa dessa revelação? Vivido como um escravo, um empregado? Vivido como um filho? Como um príncipe? Fala para o príncipe que está do seu lado aí. Fala, tem uma boa notícia para você. Vou dizer a você. Ei, seu nome estará escrito, sabia? Você é filho de Deus. Deus é príncipe. Tem herança para você. Você tem uma herança. Vamos ficar de pé. Fala, você tem uma herança. Você devia ficar feliz. Onde a gente vai tomar a ceia agora? Ceia só para os filhos de Deus. Aqueles que sabem, eu sei que eu sou filho. Eu sei. Ao comer esse pão agora, ao tomar esse cálice, a gente vai lembrar do por que nós somos filhos. Nós somos filhos porque Jesus morreu e ressuscitou. Somos filhos porque Jesus um dia deu a sua vida para pagar o preço. Somos filhos que não merecíamos ser, mas somos. Nós somos adotados por um Pai que nos ama. E vou dizer uma coisa, depois que Deus escreve o seu nome lá, Ele não tira nunca mais.